Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. A leitura de hoje é de Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Meu irmão, minha irmã, as pessoas relatam a Jesus um dos últimos acontecimentos políticos ocorridos na capital do país. Alguns peregrinos galileus tinham ido em peregrinação ao templo de Jerusalém para oferecerem seus sacrifícios. A situação da época era de grandes tensões políticas. Por isso, bastava pouco para que ocorressem protestos e, pior ainda, distúrbios. Pilatos, que governava o território com mão de ferro, matando de maneira sistemática e contínua possíveis rebeldes, não pensou 2 vezes em afogar no sangue também aqueles peregrinos galileus, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. A esse relato, Jesus reage advertindo e ensinando. Ele ensina que não se deve pensar que a morte daqueles galileus acontecesse como castigo pelos pecados cometidos por eles. A desgraça não acontece como castigo pelo pecado. O mesmo vale para as 18 vítimas fatais da queda da torre de Siloé. As pessoas morreram com aquele acidente imprevisto. Não eram mais pecadoras do que os outros moradores de Jerusalém. O que está em jogo nesse modo de pensar, ou seja, a desgraça alheia indica que aquelas vítimas mereciam tal castigo? É o modo como imaginamos que Deus seja. Pensando assim, convertemos Deus em um juiz que sanciona imediatamente as ações das pessoas, premiando exteriormente as pessoas boas e castigando os maus. O juízo de Deus, porém, não se traduz sob forma de sanção mecânica intramundana. Jesus não condenou aqueles galileus por serem revoltosos e causadores de tumulto político, mas também não os considera heróis religiosos que podiam salvar a humanidade com seu gesto de protesto e com sua morte. Eles foram esmagados violentamente por uma desgraça deste mundo, a desgraça de uma situação política que pairava ameaçadora sobre o povo, tal como uma torre mal construída cai sobre a multidão, semeando a morte. A desgraça de uma política que conduz à violência e feita
de repressão e morte, a desgraça de uma civilização que pode esmagar aqueles que vivem nela, são um sinal da precariedade deste mundo e da nossa vida neste mundo. Esses dois acontecimentos, um de natureza política e outro de natureza fortuita, servem para mostrar que nossa vida está fundada sobre um risco, que é o juízo de Deus. O juízo de Deus se aproxima, por isso é urgente a conversão. Não ajuda nada a nossa conversão ficar pensando que as desgraças deste mundo atinjam somente pecadores e os culpados. Sem conversão, nós acabaremos como aqueles galileus que sofreram uma morte violenta. Sem conversão, nós acabaremos como aquelas 18 vítimas fatais da queda da Torre de Siloé. Se nós nos convertermos, a morte, inesperada ou não, será convertida em caminho, passagem dolorosa para a vida com Deus. Com a conversão, a nossa morte será como a de Jesus, passagem necessária e dolorosa para a vida em plenitude. Essa é a mensagem de Jesus para a multidão assustada, amedrontada pelos perigos da violência política e pelos imprevistos de tantas torres que balançam sobre nossas cabeças. Ante a insegurança e a precariedade desta vida, Jesus ensina que devemos nos converter a Deus. É ainda tempo de conversão. Não demores em voltar a Ele, nem te delongues de um dia para o outro. Livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículos 5 a 7. A conversão é urgente para nós, porque Deus nos dá ainda a última chance. Como a figueira estéril, que só serve para esgotar a terra e que por isso está prestes a ser cortada, foi-nos dada ainda uma oportunidade. Nosso divino e misericordioso vinhateiro intercede por nós, dizendo: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. E não só isso, além de pedir mais tempo, trabalhe interiormente para que possamos dar os frutos desejados. Vou cavar em volta, colocar adubo. Jesus nos alcançou uma moratória. Ele age com sua graça para que possamos nos converter. Não podemos, porém, desperdiçar culpavelmente essa última chance, nem esgotar o tempo da paciência de Deus. Pode ser que venha a dar fruto.